Você não é um acidente. Você não é um erro. Você é um projeto de Deus. A palavra nos diz, em Jeremias 1:5, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Saiba, Deus não improvisa. Você não é um descuido da biologia, nem um acaso do universo. Você é intencional. Você veio ao mundo com um propósito, com valor, com uma identidade única. Você é especial e necessário. Quando a dor traz dúvidas, muitas pessoas se perguntam: se Deus me quis, por que eu sofro? Outras, com angústia ainda maior, indagam: se Deus é amor, por que crianças morrem? E o porquê de doenças tão terríveis? Por que há abusos, espancamentos, injustiças? Por que tanta maldade no mundo? Onde está Deus em meio ao sofrimento? Porque parece que quem faz tudo errado sempre se dá bem. Às vezes, o mundo parece profundamente injusto. Crianças inocentes sofrem. Pessoas boas adoecem. Enquanto isso, os que agem com maldade parecem prosperar. Já o trabalhador honesto morre na pobreza, no sofrimento. Isso gera uma indignação que mexe com a nossa lógica e fé. Mas para compreendermos isso, é necessário saber a origem do mal. Desde a queda de Adão no Éden, o pecado entrou no mundo. Com ele, vieram a dor, a morte e a separação de Deus. O salmista reconhece isso em Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Paulo reforça em Romanos 5:12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. A humanidade nasceu marcada pela maldade. É da nossa natureza caída. Não fomos criados para isso. Deus nos deixou uma escolha. A escolha de nos aproximarmos mais a Ele, ou nos afastarmos ainda mais dele. Infelizmente, o reflexo do que tem acontecido é devido à escolha que o homem tem feito. Você se incomodar com tudo isso, sentir a dor do próximo, a injustiça, o sofrimento, se entristecer com tanto mal, é uma amostra que há bondade em você, que você não quer o padrão desse mundo. E isso importa, porque onde há sensibilidade, há espaço para compaixão, para fé, para transformação. Deus não é o culpado, Deus não é o autor da dor, mas Ele a permite com propósito. Em Tiago 1:13 está claro: Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo não tenta ninguém com o mal. Muitos culpam Deus por tragédias, mas esquecem que Ele nos deu livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Assim como a física explica que não há escuridão, apenas ausência de luz. No mundo, a maldade cresce porque há ausência de Deus. Desde o princípio, o desejo de Deus foi para que tivéssemos comunhão com Ele. Relacionamento, o homem que escolheu se afastar, desobedecer e trilhar seu caminho. Fazer suas escolhas. E tudo que fazemos tem uma consequência, tanto para o bem quanto para o mal. É fácil o homem fazer o que bem entende e depois querer culpar Deus. Deus nunca nos forçou nada. Ele sempre nos deu o poder da escolha e seu desejo sempre foi nos proteger, cuidar, nos dar paz. Em Filipenses 4:7, Paulo fala sobre uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz não depende de circunstâncias, mas da presença real de Deus em nossas lutas. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É geralmente no meio das batalhas que mais crescemos. E se não há luta, não há vitória. Geralmente, os testemunhos e ensinamentos de fé surgem em meio a momentos de adversidade. A dor não é sinal de abandono, mas um terreno fértil para a transformação. Há momentos em que Deus muda as circunstâncias e há momentos em que Deus nos muda ao invés das circunstâncias. O sofrimento muitas vezes é uma escola de maturidade espiritual. Vamos entender que Deus nem sempre vai nos livrar da dor, mas sim, irá nos sustentar dentro dela. Vai estar conosco, assim como a linda passagem da história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente é uma das mais impactantes da Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 jovens judeus fiéis a Deus. Foram jogados na fornalha ardente por se recusarem a adorar a estátua de ouro, construída pelo rei Nabucodonosor. Eles afirmaram que serviriam somente ao seu Deus e estavam dispostos a enfrentar as consequências, mesmo que isso significasse a morte. Então o rei, irritado com a desobediência, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. E os 3 jovens foram lançados lá dentro. No entanto, um milagre aconteceu. Eles não foram queimados, e um 4º homem, semelhante ao Filho de Deus, foi visto andando com eles na fornalha. Mas, para a surpresa de todos, ao olharem para dentro da fornalha espantados, observaram que nenhum deles foram consumidos pelo fogo. Muito pelo contrário. Além dos 3 jovens, o rei viu que havia mais um andando dentro da fornalha em chamas. Agora eram 4. E esse 4º homem era semelhante ao Filho de Deus.
A Bíblia fala que nem um só cabelo da sua cabeça se queimou, nem suas roupas foram chamuscadas, e nem cheiro de fogo havia neles. Deus nunca nos abandona. Veja o que nos fala a sua palavra em Isaías 43, 2 e 3. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Observe essa palavra que ele inicia e repete. A palavra quando é uma conjunção subordinativa temporal, ou um advérbio interrogativo, ou seja, ele está afirmando que irá passar. É apenas uma questão de tempo. Não é talvez, ou pode ser, mas sim, é uma certeza. Mas quando acontecer, eu vou estar com você. Desde que você queira, entender que a dor pode ser um lugar de encontro com Deus, vai nos livrar de muito sofrimento. Eu sei, isso parece uma loucura. Mas isso também é fé, é deixar as coisas fora do nosso controle e apenas acreditar. A dor é um tipo de catalisador de crescimento. Deus cura o passado para nos preparar para o futuro. A dor não é o fim, mas parte do processo de avivamento pessoal. O sofrimento é temporário, mas a glória é eterna. A maturidade espiritual se prova nas provações. O sofrimento purifica e santifica. A eternidade deve moldar nossa perspectiva. A ofensa e a amargura nos aprisionam mais do que a dor em si. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios 12, 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O sofrimento não é em vão. A dor pode gerar crescimento. Deus está presente na dor. A eternidade ressignifica o agora. O livre-arbítrio explica o caos. A fé transforma o choro em esperança. Em Romanos 8 e 28, encontramos o resumo de tudo isso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Uma reflexão profunda. Talvez a maior pergunta não seja por que sofremos, mas o que Deus pode fazer com essa dor, e é necessário que tenhamos a consciência e maturidade de saber que talvez Deus não mude as circunstâncias. Talvez as circunstâncias estão acontecendo para você mudar. Talvez o seu sofrimento esconda um chamado, uma missão, ou o nascimento de uma fé que antes você nem imaginava ter. Você pode não ter todas as respostas, mas pode escolher caminhar com quem as tem. E quem caminha com Deus nunca caminha sozinho, nem sequer quando anda pelo vale da sombra da morte. Agora pense nisso, acredite nessa verdade, porque ela pode fazer toda a diferença em sua vida. Que a paz, que excede todo entendimento, possa estar com você. Fique com Deus.